Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte e o tema hoje será sobre a síndrome de ovários policísticos e como conduzi-las diante do desejo de engravidar. Afinal, esse é um distúrbio hormonal muito frequente, atingindo em torno de 15% das mulheres em idade fértil. Irei falar como damos o diagnóstico dessa síndrome e o porquê ela dificulta a gravidez e como podemos tratar. Eu me chamo Altina Castelo Branco, diretora técnica da clínica Arte Fértil, Medicina Reprodutiva e com especialidade em reprodução humana pela Universidade de Paris 11. Inicialmente, é importante alertar que muitas mulheres têm esse diagnóstico sem de fato ter realmente a síndrome, e sim apenas ovários multifolicular, ou seja, recheados de folículos, mas sem ter o distúrbio hormonal típico dessa síndrome. E por isso, em 2003, na Espanha, foi estabelecido um consenso chamado Consenso de Roterdã, no qual foram criados 3 critérios. E para se dar o diagnóstico da doença, a paciente teria que apresentar pelo menos 2 desses 3 critérios. Isso porque muitas mulheres, como eu falei, eram classificadas como tendo SOP, ou seja, síndrome de ovários policísticos, sem de fato ter. E por isso se taxavam como distúrbio ovulatório e aqui e acolá elas estavam engravidando. E aí, nas pacientes que atendiam esses critérios, aí sim, haveria uma disfunção da ovulação que justifica a dificuldade de engravidar. E quais seriam esses critérios? O primeiro deles é um critério clínico, onde essas mulheres teriam ciclos longos, maiores do que 45 dias, ou seja, o intervalo entre uma menstruação e a outra era de no mínimo 1 mês e meio, podendo ser 3 meses, 4 meses e até apresentar ausência de menstruação. O segundo critério é o laboratorial, onde se faziam dosagens hormonais e se viam que os níveis androgênicos estavam elevados acima da média, o que justifica a oleosidade, o excesso de pelo típico dessas mulheres. E o terceiro parâmetro era o ultrassom, onde apresentavam múltiplos pequenos folículos na periferia, com o centro do tecido ovariano mais hiperecogênico, ou seja, mais branquinho, mostrando que esse tecido era mais denso e mais friável, típico dessas mulheres. Assim, para se ter o diagnóstico, teria que ter pelo menos 2, seja o clínico e o laboratorial, ou o clínico e o ultrassom, ou laboratorial e o ultrassom. E aí sim fecharíamos o diagnóstico de SOP. A predisposição genética é também muito comum, ou seja, aquele histórico familiar, onde já há um antecedente da mãe ter tido, ou uma irmã mais velha, ou uma tia, faz dela um grupo de risco para apresentar também essa doença. E como é que eu vou tratar essa mulher para facilitar a gravidez? Bom, por ser um distúrbio hormonal, além dessa anovulação ou esse distúrbio da ovulação, a grande maioria também apresenta uma resistência à insulina. Por isso é comum a predisposição a diabetes e uma tendência ao ganho de peso. Lógico
que o primeiro passo, então, seria tentar melhorar os hábitos de vida, procurando estimular exercício físico, um peso adequado e até o uso da metformina, conhecida como nome comercial do Glifage, que melhoraria a resistência à insulina, havendo assim uma melhora da quebra do açúcar e, por isso, uma ajuda indiretamente na perda do peso. E essa diminuição da gordura resulta, então, em queda dos níveis do estradiol, que é produzido por esse tecido adiposo. O estradiol é um hormônio produzido principalmente pelo ovário, mas também tem essa produção originária da gordura. E naquelas mulheres que apresentam um quadro clínico mais leve dessa doença, essa queda, mesmo que menor, dos níveis de estradiol por ter conseguido perder peso, muitas vezes já seria suficiente para ajudar a regularizar o ciclo menstrual dela, permitindo que assim ela tenha um ciclo ovulatório e com isso consiga engravidar. Isso é explicado porque a partir do momento que o estrogênio abaixa, ele acaba o bloqueio que ele faz sobre a produção do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, produzido pela hipófise e responsável pelo crescimento dos folículos ovarianos. Isso é um mecanismo que chamamos de feedback entre o ovário e a hipófise. E é importante entender isso para entender o funcionamento da ovulação. É como se a hipófise e o ovário trabalhassem como se fosse uma gangorra. Toda vez que os níveis de estradiol estão elevados, fazem com que os níveis de FSH fiquem baixos e assim não haverá o crescimento do folículo para se tornar um folículo dominante. É o princípio, inclusive, que usamos na pílula anticoncepcional, seja ela oral, injetável, adesivo, que consiste em altos níveis de estradiol e que, uma vez ingerindo, vai bloquear a produção do FSH e o folículo então não cresce, a mulher não ovula e por isso não engravida. No uso da pílula, ela menstrua porque ela para a pílula e, na ausência do hormônio estradiol e progesterona, ela vai sangrar. Mas é por o fato dela não ovular que ela não engravida. E a mesma coisa, só que por um distúrbio hormonal, acontece nessa síndrome. Agora, mesmo com as mudanças no hábito de vida, tem mulheres que a doença será tão severa que ainda assim seu ciclo continuará irregular. E aí precisará então fazer uso de medicamentos para induzir a ovulação. É também importante frisar que algumas mulheres podem ter uma urgência reprodutiva, seja pela questão da idade já mais avançada ou por ter um estoque de óvulos, ou seja, a reserva ovariana diminuída, que aí não poderíamos esperar essas mudanças de hábitos até perder o peso, porque isso demoraria talvez 4, 5, 6 meses, e para essas mulheres o tempo é urgente. Ou também é importante ver se não há um outro fator dificultador associado, se as trompas delas seriam boas, se o parceiro tem um espermograma bom, mas de todo jeito, se for uma mulher jovem, ela já pode ir tomando esses hábitos de vida enquanto investiga esses outros fatores,
porque vai melhorar também a qualidade de vida dela, a autoestima e ajudará, caso não haja nenhum outro fator, a que ela engravide de uma forma mais natural e mais rápido e com menos estresse, ansiedade e sem sequer precisar recorrer de algum tratamento na área da reprodução assistida. Agora, aquelas mulheres que mesmo tendo tido esse esforço da mudança dos hábitos de vida, continuaram com seus ciclos irregulares. Qual seria então a segunda etapa do tratamento para esses casos? Aí recorreríamos a indutores de ovulação. De início, indutores via oral e de uma intensidade menor. O de primeira escolha são os inibidores da aromatase, um deles conhecido como letrozol, que impede a conversão dos hormônios androgênios em estrógeno. E aí, com isso, a hipófise começa de novo naquela ideia da gangorra a liberar mais FSH para fazer com que um ou talvez até 2 folículos primordiais antrais, que são os pequenos, cresçam e venham a se tornar folículos dominantes. À medida que esse folículo vai crescendo, mesmo com essa conversão dos androgênios em estrógeno prejudicada, ainda assim haverá a produção de estrogênios e aí vai haver o bloqueio do FSH à medida que ele vai ficando dominante, impedindo com que cresçam mais folículos. Por isso é mais comum ter apenas um, mas pode aqui e acolá ter 2. A vantagem também é que esse remédio ele tem menos efeito a nível do endométrio, a camada interna do útero, que vai espessar à medida que ele entende que os níveis de estradiol aumentam e que é necessário para que no momento da ovulação tenhamos uma boa espessura endometrial para tornar esse útero receptivo para que o embrião possa se implantar. E além disso, o risco de ter 2, 3 folículos com essa medicação é menor, além de também ajudar no momento da ovulação. Porque para que o folículo dominante rompa, ele precisa que o organismo entenda que os níveis de estradiol estão altos para induzir um pico do outro hormônio da hipófise, que é o LH, e que fará esse folículo romper. Já numa terceira linha de tratamento seria a segunda opção de droga indutora de ovulação, que são os antiestrogênicos, como os nomes comerciais conhecidos de Serofene, Indux, Clomid, que vão fazer também uma enganação, vamos dizer assim, da hipófise. Ele faz de conta que os níveis de estradiol estão baixos, a hipófise libera aquela gangorra aumentando os níveis de FSH e aqui sim podem crescer mais de um folículo dominante. Contudo, mesmo quando esses folículos estão grandes, às vezes ele pode ter uma dificuldade na ovulação. Porque, como eu falei agorinha, para que esse folículo rompa, precisa ter um pico de estrogênio que induz o pico do LH, hormônio responsável para que o óvulo rompa e termine a sua maturação. Se a hipófise está entendendo que os níveis de estradiol estão baixos, não haverá esse pico do LH. Por isso, é tão importante o acompanhamento com ultrassons seriadas quando se faz um estímulo ovariano com medicamentos, porque se o médico observar que o folículo cresceu
e que ainda não rompeu, apesar de já estar numa medida em torno de 2 centímetros ou 20 milímetros, aí ele pode dar uma outra droga injetável via subcutânea que induz o pico do LH para haver a ovulação e orientar esse casal a ter relações nesse momento. Se ele não fizesse essa ultrassom, não saberia desse efeito colateral. Essa mulher até teria mais de um folículo, mas às vezes até nem iria ovular e formando cistos nos ovários. Um cisto funcional, que é um folículo grande e que não ovula, que pode causar dor, irregularidade menstrual e que vai criando mais ansiedade, mais expectativa para esse casal. Então, é importantíssimo para o sucesso do tratamento, para o esclarecimento, para que ela possa entender o que está acontecendo, fazer essas ultrassons seriadas e acompanhar o passo a passo ao longo desse ciclo menstrual. Como também é importante ver a espessura do endométrio no momento da ovulação, que se estiver fino, aí também o médico pode fazer uma suplementação de estrógeno para que esse endométrio engrosse até o momento pós-ovulação e até quando esse óvulo vai se encontrar com o espermatozoide na trompa, formar o embrião e chegar no útero. É importante que o estrógeno só seja feito quando o folículo estiver grande, porque se a gente, pela ansiedade, começa o estrógeno antes, vai bloquear de novo aquela ideia, o FSH, e o folículo para de crescer. Então, normalmente, eu só inicio quando eu tenho um folículo em torno de 18, se neste momento o endométrio tiver inferior a 7, 7,5 milímetros. Porque se eu fizer antes, vai prejudicar o crescimento. Como também é importante saber a hora de iniciar a progesterona, que só pode ser feita após a documentação da ovulação com a presença do corpo lúteo. Se não é feita a ultrassom, o médico pode imaginar que essa mulher vai ovular por volta do 14º e iniciar a progesterona antes da ovulação, prejudicando aí a janela de implantação, porque esse endométrio ele foi luteinizado com o uso de progesterona antes da segunda fase do ciclo, que é quando ela já apresenta o corpo lúteo, porque só aí é que a progesterona deve aumentar. Eu sei que é muito complexo, mas é para entender que os hormônios eles têm realmente toda uma flutuação ao longo do ciclo e é importante observar isso para que haja o bom funcionamento do ciclo menstrual, da ovulação e que com isso consigamos o sucesso dessa gravidez. E é por isso que essa síndrome ela afeta na fertilidade da mulher, porque ela interfere nesse equilíbrio hormonal, mas que é possível sim controlar, seja com os hábitos de vida ou, se for o caso, com o uso desses medicamentos. De exceção são aquelas que teriam uma síndrome realmente bem forte, bem resistente, que não responde a esses indutores orais. Mas aí ela faria uma medicação injetável, que é esse próprio FSH, e aí com certeza ela vai ovular. E se não tiver nenhum outro fator, como eu falei, a nível de trompa, útero ou alteração no parceiro, aí esse casal vai sim conseguir a sua gestação através de um tratamento bem simples na reprodução assistida, que se chama o coito programado, que é esse controle da ovulação através do uso de medicamentos que vão induzir essa ovulação e a monitorização pelas ultrassons. Espero que possa ter ajudado vocês e
Continuo agradecendo as interações, as perguntas aos nossos seguidores nas mídias sociais, seja pelo Instagram, seja pelo site artefertil.com.br ou no Instagram Artefertil Reprodução Humana. E espero vocês no nosso próximo encontro aqui no podcast Fertilidade com Arte.